Estamos de volta agora com a segunda parte do Woody Allen. Falaremos dessa vez agora, Thiago, dos filmes dele. No final, acrescentaremos mais alguma coisa sobre a vida, carreira musical dele e os livros e tudo mais, né? E esse episódio, essa parte, né, a segunda parte, é a parte que eu acho que, assim, tem tudo que vai te dar vontade de ver todos os filmes do Woody Allen, entendeu? A gente fala um pouco dos nossos favoritos, o que a gente curte nele e tal, e discute a genialidade realmente filme a filme. Isso, a princípio, na década de 70, né? Depois a gente vai de década em década só citando os que mais marcaram a gente. Mas a gente fala o nome de todos e toda a filmografia dele. Então, assim, dá uma conferida que tá bem legal também. Isso aí. Então voltamos com nossos, além eu, o Thiago, e ainda temos os convidados aí, o Andrés Ramos, Maurício Saldanha e o Luiz Eduardo Mata. Estão de volta aí nessa sequência, né? Isso aí. Valeu, galera. Vamos lá. Pô, agora vamos falar dos filmes do cara, né? A gente já comentou de alguns, tal, que eu prefiro, tal. Falamos já de alguns filmes, vamos tentar bater filme por filme. É muita coisa, cara. É bastante coisa. O cara filma um por ano. Então, já, velho, desde os anos 70. A partir da década de 70, então, vamos tentar. Então, vamos começando na década de 70. O primeiro filme foi o Bananas, que a gente já comentou. Como é que é esse filme, o Maurício? Você que sabe tudo aí. Pô, Bananas não sei nada, cara. Só sou fã do cara. Mas o Bananas, ele é um cara que testa, né? Não sei quem lembra, né? Mas ele testa produtos, tipo, pro exército americano. E tem uma cena hilária, assim, que ele tá trabalhando e atende o telefone. Na verdade, aquele telefone é quase com um extensor que ele faz um exercício, então, pras costas. Daí, nisso, do lado dele tem um fichário que sai uma bola de basquete e ele tem que acertar a cesta. Então... Ele inventa, então ele testa essas invenções pro exército e acaba viaja para um país latino-americano tipo que tá Cuba, né? Tipo Cuba. Que tem uma revolução que é hilário, é muito Chaplin, né, cara? É muito Chaplin. É muito Chaplin e Groucho Marx também, né? Enfim, daí tem essas peripécias, como o Dudu tá falando, Groucho Marx e Chaplin da vida, ele... Bota barba falsa, né? Não, cara, eu quero ele pedindo comida, lembra, pro exército? Essa revolução aí, ele chega e pede comida, acho que 1.500 saladas de batata, e os caras fazendo as quentinhas, acho que tem umas 3.000 quentinhas no salão todo do restaurante. Não é esse que ele se fantasia de ditador, não é isso? Isso, ele volta como se ele fosse o ditador daquele país, e com uma barba postiça. É um baboseira total o filme, né? Cara, ó, tem alguma coisa de Trapalhões aí, né? Ou o Trapalhões tem alguma coisa disso. Sério, eu senti um pouco disso. Até mesmo na produção, que no começo era meio tosca e tal. Esses primeiros filmes tem um pouquinho disso aí. Isso, e aí ele conhece a Louise Lasser, que vai ser a esposa dele, que contracena, porque ela começa... Na verdade, ela que tá falando que tem esse país, que tá procurando por pessoas que possam ir pra lá e lutar a revolução contra o ditador, e ele chega e ele se faz de um intelectual, e ela diz, eu queria viajar para os países, conhecer o Vaticano, e ele diz, eu conheço Dinamarca, e ela, mas o Vaticano não é em Roma? Ele mas fez tanto sucesso que fizeram um na Dinamarca. Essa é boa, essa é ótima, que ela vai no banheiro, lembra? Ela vai no banheiro, ele quer transar com ela, daí ela diz, tá muito quente, ele abre a janela, ela diz, tá muito frio, ele fecha a janela, daí ela diz, eu preciso ir no banheiro, ela vai, daí ele vai botar talco, cara, ele bota talco demais, e que ele vira um pó humano, cara. É muito É meio um pastelão, mas é uma coisa bem aquilo que... Exato. Em 72 ele lança Tudo que você quiser saber sobre sexo. E tinha medo de perguntar. Esse filme é um clássico dele, acho que deu mais... eu achava que esse aí que tinha sido o grande estouro dele, não, né? Não foi. Não, foi o grande estouro dele na Globo, né, talvez. Pode ser. Porque passava toda hora. Cara, de todas as histórias dos contos, eu não vou me lembrar agora inteiro, mas o que eu mais achava sensacional era aquele maluco que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. O nome dele, o Gene Wilder, não, né? Gene Wilder. Wilder, sei lá. Eu acho ótimo. Wilder, que ele acho que tem um caso com uma ovelha, não é isso? De todas as histórias, essa pra mim era mais sensacional. E o bacana da obra do Woody Allen é essa junção, né, da atuação com a direção, com o texto, né, com tudo mais. Então, nessa cena, que eu acho a cena primorosa, é uma coisa de ator mesmo, né, que é um cara lá
do leste europeu e vem visitar um cara nos Estados Unidos, um parente. E ele traz a ovelha dele com ele, né? Então ele vai no médico e ele fala o seguinte, ele fala, olha, cara, eu tô com um problema aqui e eu tô apaixonado pela essa ovelha e a ovelha não quer mais nada comigo. E a cara que o Gene Wilder faz, ele fica assim, tipo, acho que 1 minuto. Assim, tipo, não sabe se rir, se fica sério, se chora. É um troço assim que é de ator, cara. É uma parada assim que, sabe, é muito engraçado, cara. É hilário. É uma coisa que é um tipo de humor que você de repente, muito jovem, você não vai se ligar, entendeu, cara? Sim. Logo depois vem 73 com o Dorminhoco, né? Sim, vocês viram esse filme? Não vi, cara. Não, esse eu não cara, vi. eu vi um pedaço só. Cara, esse filme eu vi, é uma ficção científica dele, que é o Dorminhoco, o cara que fica dormindo, né, e renasce lá no futuro. Então é uma paródia também. É meio, é parecido com Bananas, é meio assim uma espécie de Trapalhões na Guerra das Estrelas, então, na Guerra dos Planetas. Lua de Cristal, né? Lua de Cristal. Já tem a... Na verdade, a Diane Keaton, é isso? Com ele é a primeira, mas com ele dirigindo, né? Não, mas antes disso, teve o Play It Again, Son, Play It Again, Son, né? Que é baseado na peça que ele escreveu, que era dirigido pelo Herbert Ross, que ele contracena com a Diane Keaton, que ele é apaixonado pelo Casablanca, daí ele se apaixona pela Diane Keaton, que é a mulher do amigo dele, e o Humphrey Bogart aparece pra ele, até o Tarantino, né, homenageia de alguma forma o primeiro roteiro dele em Hollywood, que é o Val Kilmer travestido de Elvis, né, dando dicas lá pro ator. E então aqui o próprio Humphrey Bogart faz comentários e diz como o Woody Allen deve proceder, e ele tá com a Diane Keaton ali, que ele conhece então, desde a peça Play It Again, Son, que ele conhece a Diane Keaton, que ele dá crédito a Diane Keaton a ele começar a escrever pela perspectiva feminina, que ele diz que ele só escrevia pela perspectiva masculina, e que foi conhecer a Diane Keaton, e inclusive nas filmagens do Dorminhoco, que ele começou a ficar fascinado pelo jeito que ela fazia ele rir e fazia ele pensar. Mas foi nessa época que eles começaram o relacionamento ou foi mais tarde? Acho que mais tarde. Como eu te falei, Mata, nem ela perguntada, eu vi uma entrevista com ela, e ela disse que ela sim se apaixonou por ele era baixinho, ele era estranho, ele era diferente, e ela se encantou por ele, mas ele nunca deu muita brecha, mas eles sim viviam muito juntos, no apartamento dele, aquela coisa, mas nenhum fala assim que eles tiveram uma relação. Mas o Dorminhoco é isso aí mesmo, como o Dudu falou, um Trapalhões, né? O cara fica 200 anos, né, dormindo e acorda. Mas até que ele tem uma que ele diz que eu quero dormir 600 anos, senão eu fico de mau humor. Agora ele acorda no futuro nesse filme? Ele acorda no futuro. Na verdade que futuro é esse? É um futuro... É um futuro meio distópico, meio zoado, meio assim. Eu não lembro também tão bem. Cara. Na verdade congelam ele. Acho que ele faz parte de uma facção ali, sei lá, de um pessoal que quer descobrir nessa sociedade distópica aí que o que tá acontecendo, porque tem um plano de clonagem, algo assim. Até também dá um crédito ao próprio Woody Allen a ser o primeiro no cinema a falar sobre clonagem, né? Nesse filme tem isso, uma coisa de quererem clonar um maluco lá. Eu também teria que rever isso aí. Não, porque tem alguma coisa que eu tenho feito agora, quer dizer, ultimamente eu não tenho feito muito, porque eu tenho visto pouco filme, mas um tempo atrás eu tava começando a assistir uns filmes que foram feitos na década de 70, de 80, enfim, e passando no futuro, e o futuro era agora, 2000 e poucos, 2010, 2015, e você vê que as previsões dos caras eram completamente furadas, né? Quer dizer, nada daquilo se concretizou. O Woody Allen não era passado também num futuro que seria agora 2000 e pouco. Não, é 200 anos, né? Como a gente falou, é 200 anos no futuro. Mas legal tua pergunta, Mata, por causa que o próprio Woody Allen manda o roteiro pro Isaac Asimov pra ele ver e dizer se tinha alguma coisa absurda, assim, e o Asimov só responde, não tem nada absurdo e eu gostei. Isso é mais com habeas corpus, né? Exatamente. Depois de 75 ele lança A Última Noite de Boris Grushenko. Fala aí, Andrés. Esse aqui, cara. Acho que é inspirado. Tem que falar. Literatura russa também, né? Completamente Tolstói. Eu não vi do que fala, do que se trata o filme. Cara, o Woody Allen, ele é um russo e ele vai ser executado pelos franceses porque ele acaba sendo capturado, ele entra no exército, tem toda a história, e aí é ele lembrando a vida dele até chegar o momento da execução. Só que o filme, cara, assim, a primeira vez que eu assisti, eu acho que esse filme, aliás, como todos os filmes do Woody Allen, você tem camadas, né? Você consegue ver o filme em várias camadas. A primeira vez que eu vi o filme, pra mim, ele foi pastelão, foi muito pastelão. Tipo, tem muito acting exagerado e tal. E depois que eu fui vendo o filme mais vezes, você vai conseguindo ver as referências dos diretores que ele se inspirou, você vai vendo referências, enfim, sobre filosofia,
Cara, não sei explicar. Sei que o filme, pra mim, eu acho esse filme genial. Eu tava vendo até antes de gravar, tava revendo, porque ele é bobo, mas ao mesmo tempo ele tem umas sacadas muito interessantes, sabe? Acho que vale a pena assistir. Eu me lembro de ter assistido, ter gostado muito desse filme, e eu quero fazer aqui um parêntese que eu tô impressionadíssimo com a memória de vocês, porque eu sou um espectador de filmes inepto. Eu não consigo me lembrar desses. Eu assisti esses filmes, vi, gostei, esses que vocês citaram, menos o Dorminhoco, esse eu não vi, mas eu não me lembro, não consigo me lembrar desse detalhe. Eu tenho que me programar para me sentar aqui um mês e assistir todos esses filmes novamente para tentar relembrar e reviver essas histórias todas. Então eu tô aqui ouvindo, encantado aqui, vocês falando tudo isso. Não, e vocês estão falando e eu tô começando a me lembrar, quer dizer, essa conversa tá servindo para eu rememorar muitas cenas, muitas passagens desses filmes. Nosso segredo é a Wikipédia, Mato. Depois eu te passo o segredo. Brincadeira. Então, aí em 77, noivo neurótico, noiva nervosa. Eu acho que aí é consagração dele, não é? Consagração, talvez? Porque esse é o culhão dele, né? Porque os produtores disseram, tu tá maluco de querer fazer uma coisa mais séria. Ele disse, não, eu tô afim, chega de fazer piadinha, porque ele veio, olha o histórico, né? Bananas, Assaltante Bem Trapalhão, aliás, Assaltante, Bananas, Dorminhoco, o Grushenko, e daí ele disse, não, eu quero fazer uma coisa não só gags, né? Eu quero fazer uma piada, mas numa história. Os caras disseram, pô, faz o que tu quiser então, né? Vamos lá, tamo contigo desde o começo, vamos aprender também Por isso que é bacana, né? Porque o Jack e o Charles, que são produtores desde o começo da carreira dele, que fizeram a carreira dele acontecer, eles engatinharam junto com o Woody, né? Então, eles também não eram agenciadores, eles eram agenciadores, né? Que viraram produtores dos filmes do Woody. Eles não eram agenciadores de estrelas de cinema. Então eles junto entraram na indústria de como também saber produzir filmes e junto com o Woody que aprendeu a escrever pra cinema e a dirigir filmes. Então é muito bacana esse trio aí, né? E eles disseram, vai. É bom colocar que não é que seja um filme sério, assim, no sentido, ele é uma comédia, né? Só que o que vinha é uma comédia que fala de coisas mais sérias. Né? É uma história de amor, é uma história de amor. É uma história de amor, uma história de amor engraçada, mas porque o que vinha antes era uma parada... Sim. O que vinha antes era uma parada mais pastelão, nesse sentido. Mas ela é uma história de relacionamento. Exatamente. Ela é mais até do que uma história de amor, é uma história de relacionamento. Pra mim é o embrião do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, que é uma consagrada trilogia. É aquilo. Pra mim, não sei quem viu aqui da trilogia famosa, de um casal conversando o filme inteiro, que é com o Ethan Hawke e a Julie Delpy. Sim. Pra mim, a Diane Keaton é a Julie Delpy, e pra mim o Woody Allen é o Ethan Hawke. Isso aí, sem dúvida nenhuma, o Linklater, diretor, se inspirou em Annie Hall. Aliás, o Annie Hall é tido não só como o boom do Woody Allen, é tido como um boom na comédia. A comédia começou a mudar nos Estados Unidos. Eu até aconselho a galera que tá escutando, que não conhece o Woody Allen, né? Não vê nenhum desses filmes que a gente falou antes, mas o Noivo Neurótico, o Noiva Nervosa, vocês já podem ver. Se o cara que é virgem no Woody Allen, é um bom filme pra você conhecer, não vou dizer começar, porque começar eu acho que talvez, sei lá, os filmes mais novos dele sejam mais acessíveis, mas... Não, acho que começar tem que começar do começo. Quer conhecer o cara, tem que conhecer a carreira do cara. Sim, é verdade. Mas eu digo tem que ter muito fôlego, né, cara? É muito filme. Eu entendo o que o Eduardo quis falar, assim, quer começar a conhecer. Esse realmente acho que é um filme que é meio que unanimidade, né, cara? Eu nunca vi alguém falar mal desse filme. Não, e tem as cenas, eu acho que ele tava solto nesse filme, ele começou a usar recursos nesse filme que ele usaria depois, como por exemplo, você vê hoje em dia alguns filmes dele que o ator se vira pra câmera e começa a falar, a explicar a história, né? E vários, né, Dudu? Várias linguagens que ele não tinha usado. Isso é incrível, várias linguagens. Não, para que é genial, que a conversa que ele tem uma hora que tá na cobertura lá no terraço com a garota que é a Annie Hall, né? Que é a Diane Keaton. E aí ele começa a falar, não sei o que e tal. E os dois começam a conversar, né? Só que ele quer sair com ela quer sair com ele. Só que os dois começam a conversar como é que você vai, o que você faz. Aí tem as legendas. Quero transar com você, não sei o que lá. Lembra disso? Explicando o que os caras querem dizer com aquele negócio que eles estão falando, entendeu? Então, pô, é muito, muito foda. Outra cena fantástica que eu acho também é aquela da fila do cinema, que até foi... Genial. Aquela cena é maravilhosa. Ele tá de saco cheio, né, na frente lá, e o cara lá atrás falando, né? É um cinema de intelectual. Ele não quis
dia aí, a mulher que levou. E aí o cara lá explicando tudo e falando, e o sujeito tem uma hora que ele fala uma frase que eu achei, assim, que faz uma meia com cheia de bosta, sei lá, uma coisa qualquer, assim, que ele diz pra jogar no sujeito. Aí tem uma hora que ele pega o cara pela mão. Não, o cara eu tenho que te expressar, não sei o quê. O cara tá na fila, falando, criticando o filme que eles vão ver, não é isso? E aí falando, querendo mostrar conhecimento. Que criticando vários ele não quis dizer isso, o diretor quis dizer aquilo, né? Tá, isso, né? Isso. Exato. E aí tem uma hora que eles começam a discutir, assim, eu tenho direito de me... Isso voltado pra câmera, né? Como se o espectador estivesse realmente participando do filme e começa, não, isso aqui é um país livre, eu tenho direito de manifestar. Então aí tem uma hora que... Você tá falando merda, cara. Aí tem uma hora que o Jalen pega o diretor do filme, né? Uma coisa assim, né? Que tá atrás, aí ele fala pra ele que o filme é uma porcaria, não sei o que. Aí acho que é o diretor que ele pega, que tá atrás. Não é o diretor. O cara cita o pensamento de alguém, diz, não, o cara quis dizer, tanto eu estou certo que um professor tal disse tal coisa sobre isso. Daí ele diz, não, acho que tu não entendeu o que ele quis dizer. Ele diz, eu acho que tu não quis entender. Daí ele pega o professor que tá atrás ali de um display. Aí o próprio professor diz... Você é um idiota. O professor fala, você é um idiota. E esse personagem... De uma maneira aparece também em outros filmes. Tem como é que é? O Meia-Noite em Paris, tem um professor lá, não sei do que é, fodão, não sei o que entende tudo. E acaba pegando a mulher do personagem. E estão no museu Rodin e ele começa a discutir com a guia do museu que Rodin não fez isso, não sei o que, Rodin fez aquilo. Quer dizer, esse tipo de arrogância intelectual, né? É uma que ele acaba fazendo que ele deve ter convivido certamente com gente assim. Com certeza. Não é intelectual, é intelectualoide que a gente chama. Exatamente. Teleco-teco, né? Só uma curiosidade que eu queria dizer sobre o Anyhow, que é bacana, que também traz a diferença, que é muito importante, acho que o pessoal que sabe, quem tá ouvindo, se não sabe, é legal entender o quanto é importante a fotografia no cinema. Foi a adição do Gordon Willis, o diretor de fotografia do Poderoso Chefão nesse filme, que fez praticamente, assim, se não foi 60, 70, quase, no mínimo 50% de diferença. O Gordon Willis, então é só lembrar da fotografia do Poderoso Chefão, ele é conhecido como o príncipe da escuridão. Então, por uma fotografia bem mais escura, por luzes mais naturais. Disseram, mas tu é louco, né, cara, chamar esse cara pra um filme de, né, tu é da vibe comédia, trazer um cara de fotografia mais pesada, uma coisa mais dramática, que isso? Não, eu vou chamar o cara. Tanto a diferença que faz o Gordon, que aquela cena, ainda falando das linguagens, então, que usa o Woody Allen no filme, né, que o Dudu tava mencionando, de olhar pra câmera, daí o Mata tá falando de usar o professor que também chega do nada, essa coisa do surrealismo. Então, acontece o quê? A cena em que a Diane Keaton tá no psicólogo, né, Anyhow, e o Woody Allen tá no psicólogo dele, que acaba que o psicólogo dele pergunta uma coisa e a Diane Keaton responde e vice-versa. Lembram disso? É genial. É uma sacada genial, cara. Porque uma coisa seria só eles terem o timing, né, de falar o Woody com o seu e ela depois com o dela. Mas não, eles interagem. O psicólogo de um que responde pro outro. Essa cena que todo mundo acredita que é dividida na pós-produção é feita num cenário. É dividida... na hora. É na hora. Isso é genial. E isso foi sacada do Gordon Willis. Ele que chegou e disse, quem sabe, Woody, a gente não faz dividida num cenário. Tu vai ter mais controle na direção do timing dos atores de responder na hora certa. E ele acatou a decisão, a ideia do Gordon Willis. Vou até ver de novo esse filme pra olhar essa cena, né? E a premiação, cara, desse filme? Foi 4 Oscars, né? 4 Oscars, né? Melhor filme, inclusive, né? Melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz. Melhor diretor. Pra Diane Keaton, melhor diretor. Já chegou chegando mesmo, né? Tem o YouTube dela recebendo o Oscar, ele que não foi, né? Não, e disse que foi por causa do Carlyle, né? Disse que esse filme foi um estouro. Disse que era loucura, disse que só se falava em Nova York sobre esse filme. Foi um boom mesmo, uma loucura. É porque o filme também mostra muito Nova York, né? Acho que é o primeiro, talvez, né? Mostra, inclusive, os cinemas famosos. Então talvez tenha sido também exato, também isso. Perfeito. Beleza, em 78, então, vem o Interiores. Que é um filme pesado, né? Pra caralho, né? Que também disseram, tu tá maluco, né? Mas daí o cara, tipo... Mas ele já tinha um aval, né? Tu pode fazer o que tu quiser da tua vida. Mandou 4 Oscars, porra, o ano anterior, faz o que quer no seguinte. Se eu não me engano, vamos ver se eu tô falando certo. É uma família que vai pra uma casa de praia, não é isso? Não, na verdade tem a casa de praia, né? Um pai, na verdade... Daí quando ele começa com essas relações interfamiliares, né? Até por isso interiores, né? Quase o filme demora, sei lá, muito tempo pra aparecer uma cena externa. É quase tudo interna, né? Por interiores, né? Então... E ao mesmo tempo, é o que é genial, né? Porque é interiors em inglês, não é isso? Né? Em inglês é isso. Interiors, e tem essa coisa
ser numa casa, um lugar fechado, também ter o interior da família também, né? Claro, perfeito, são, é o interior. São as brigas ali de família, né, Maurício? Não é isso? Isso, é um pai que tá decidindo se separar da mulher, que é a Geraldine Page, que já, tipo, estão idosos já, né? E ele resolve aos 63 anos se separar. E a mulher é completamente maluca, toma, né, remédio pra caralho, e ela enlouquece, e ela tem acho que são três irmãs, uma que é uma aspirante a Hollywood, tem a Diane Keaton, e uma outra mais nova. São 3 irmãs de diferentes idades que vão saber como se relacionar com essa decisão do pai que tá se apaixonando aí por uma nova senhora. Muito bacana. Não, uma vibe total Bergman, total. Sim, tem uma filha que é mimada, o outro que não sei o quê, e o cara, é uma coisa bem assim, de relação de família mesmo, que são coisas. Olha que interessante, a família é um negócio que você vê, você tem um conflito com alguém dessa família, é um conflito pequeno, cara, que se fosse com alguém que você conhecesse na rua, você foda-se esse cara, mas é um negócio, como é família, como você ama muito, o troço vira uma porra, né, que te afeta muito. Então, realmente, ele mandou bem nesse filme, é um filme pesado, né, não aconselho. Não tem nenhuma gag, né, nenhuma piada. Depois disso vem 79 o Manhattan. É um filme que eu gosto pra caramba, né? Ah, louco, foda. A fotografia também é do Gordon Willis, puta que pariu. Decide filmar em preto e branco. Né? Porque ele diz, né, que Nova York é preto e branca, né? Tipo, é cimento, é prédio, é uma cidade preta e branca, né? A ilha, né, ali. Então, ele decide fazer preto e branco, também naquela vibe, né? Tipo, já pode o que tu quer, né? Por causa que tu ganhou o Oscar. E é engraçado que ele acha o pior filme dele. E ele pediu, se não me engano, a United Artists, na época, que era o estúdio que tava distribuindo, pra eles não distribuírem o filme, que ele trabalharia de graça no próximo, pra não distribuir esse filme. E eles distribuem e o cara ganha o Oscar de novo de melhor filme e melhor atriz. Por que ele diz que é o pior filme dele? Ele não gosta, ele acha que no final, quando ele viu, não gostou do resultado, não achou engraçado o suficiente que ele gostaria, não achou melancólico. Ele muito diz, né, que ele acredita que o trabalho todo dele da carreira não é tão melancólico como ele gostaria, né, que no final acaba sendo otimista, que é um otimista que ele não é, que ele diz que ele não é, né? Então ele diz que ele não conseguiu o resultado que ele queria, ficou completamente frustrado. E eu acho um dos melhores finais, que acabamento, não sei quem lembra, que ele tá apaixonado por uma menina mais jovem. Sim, que depois foi até conhecida, né, esqueci o nome dela, mas Mariel Hemingway. Mariel Hemingway. Daí ele larga dela porque se apaixona pela Diane Keaton, que é a melhor amiga do namorado do melhor amigo dele, mulher do melhor amigo dele. E daí depois ele quer voltar atrás da Mariel Hemingway, que é linda a cena, me lembra muito, até a Meryl Streep no filme, que eu vou dizer que lembra o Kramer vs. Kramer, ele tem a Meryl Streep, que é do Kramer vs. Kramer. E daí então ele vai atrás da Mariel Hemingway no final e ela diz, não, tô viajando já, vou passar 6 meses fora. Ele, não, 6 meses é complicado, 6 meses as pessoas mudam muito. E daí ela diz, mas tu mesmo disse, né, quando tu quis acabar comigo, que eu precisava de experiências. Não, esquece isso. E ela diz assim, cara, que eu acho lindo, nunca esqueci, cara, porque lembra muito de novo Chaplin, né, cara, que acaba com o sorriso dele. Ela diz, algumas pessoas não se corrompem. Daí ela termina dizendo, tu precisa ter mais fé nas pessoas. Puta, cara, e acaba com ele sorrindo. Porque aquilo ali é muito foda, na verdade, né, porque parece uma troca de relação, porque, na verdade, é o seguinte, ela é a garotinha nova, mas que atua até como mentora dele, né, porque ela é uma esclarecida, uma garota tranquila e tal, e ele é o cara que não sabe o que quer nesse filme. Então é muito foda a cena que ele termina com ela, uma cena que é um filme de comédia, mas é uma cena mega dramática, ela chora, é muito bem filmada, muito, muito legal, e aí depois ele vem, não, quero voltar, não sei o que e tal, e ela, em vez dela reagir com rancor, ela reage, não, beleza, vamos com calma, e aí foi isso que você falou, ele fala, não, mas depois de ela tá indo viajar, e depois de 6 meses você não vai querer mais ficar comigo, vai ficar com outros caras e tal, ele fala, não é bem assim, né, ele fala, eu, tipo, me apaixonaria por outra pessoa, ela fala, nem todo mundo é assim, né, cara, então ela tá representando ali a juventude, uns valores que ele já viu se desfazer com a idade, né, cara, então é muito foda, cara, é isso que é legal dos filmes dele. Assim a gente termina, na verdade, a década de 70. Só que em 76 ele não filmou nada. Ele trabalhou como escritor e ator no filme Play It Again, Sam, do Herbert Ross. E ele filmou também o The Front, do Walter Brestin. Provavelmente por esses trabalhos paralelos aí em 76, ele não filmou. Tá perdoado, só dessa vez. Tá perdoado. We have an erection of 45 degrees. Shall we attempt penetration? Prepare for penetration.
Anos 80. Nos anos 80, cara, ele fez, ó, eu vou citar os filmes e aí depois a gente comenta em cima deles. Senão fica foda, hein? Senão é muito filme, cara. A gente vai ficar meio chato de fazer, né? Então vamos lá. 80, ele fez Memórias. 82, Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão. 83, Zelig. 84, Broadway Danny Rose. 85, A Rosa Púrpura do Cairo. 86, Hannah e Suas Irmãs. 87, A Era do Rádio. 87 também, Setembro. 88, A Outra. 89, Contos de Nova York. E 89 também, Crimes e Pecados. O cara filmou pouco. Pode pegar, Thiago. E aí já foi longo, né? Cara, eu queria falar, né, então, só rapidamente aí, um filme que eu adoro, acho um filme foda e que é o melhor filme que ele acha que é o melhor filme dele, que é o Memórias. O título em inglês é Stardust Memories. Esse filme é uma paródia, ele insiste em dizer que não é autobiográfico, mas é um filme, cara, que é um filme seguinte, é a história de um diretor, que é um diretor que ficou famoso, e é um diretor que ele tá nesse conflito de que as pessoas ele quer ir pra um outro nível, né, como assim, talvez como ele foi pra interiores da década de 70, ele quer ir pra outro nível, quer falar de drama, tal, etc. E aí a galera fica insistindo que ele volte a fazer os filmes mais engraçados, a coisa toda, então ele tá nesse conflito. É um filme que também ele fica querendo procurar o sentido da vida. Claro que os filmes dele são sempre muito, né? E tem também as relações que ele tem 3 mulheres, que tem uma mulher mais nova que ele gosta, que a outra não sei o quê. É um filme, assim, eu não aconselharia ninguém começar por esse filme. Mas é aquela coisa, né? Por exemplo, quando você sou fã dos Beatles, né? Você começa escutando os Beatles pelos grandes hits. Mas depois que você vira fã dos Beatles, você não vai gostar dos grandes hits. Você vai gostar de alguma música mais obscura, que te toca mais. Então é a mesma coisa. Então Memórias é um pouco assim, né? É um filme que eu acho que, pra ele, é um filme que... E é engraçado que eles usam uns recursos visuais desse filme, que é muito interessante. Quando as pessoas vêm falar com ele, elas vêm assim, ele tá numa palestra e tal, as pessoas vêm malucas, cara, vêm falar com ele, assim, ele até coloca os caras com uma maquiagem muito estranha, né? Que são pessoas estranhas, que ele vê que é um recurso visual pra dizer que a pessoa é completamente estranha, né? E a pessoa vem pedir 1000 coisas pra ele, que ajude a Sociedade do Câncer, que ajude, sei lá, que os pobres, não sei o quê, que vá no restaurante do tio deles, entendeu? Toda hora o cara fica assim, porque ele é um cara muito famoso, né? Então é muito interessante, né? E no final do filme tem uma coisa que ele bebe uma parada, ele tem um encontro com os alienígenas. Então ele começa a perguntar pros alienígenas, é ele mesmo, né? Mas com uma outra forma tal, e aí o cara pergunta, poxa, eu tenho que arrumar um sentido pra minha vida, cara. Será que eu deveria, sei lá, ajudar os pobres, ajudar, não sei o quê? Todo mundo fala pra fazer tal coisa, tal, não sei o quê. Olha, ele fala uma coisa que eu acho excelente, né? Que cada um tem que entender de uma forma, né? Mas às vezes a filosofia do Woody Allen. Não é que claro que você deve fazer caridade, não é isso. Mas ele fala assim, olha só, você não é o tipo missionário, meu amigo. Você é um comediante. Você quer fazer um favor pro mundo, conte piadas melhores. Então assim, é claro que você não exclui você fazer uma caridade nem nada, mas se você encontrar o seu meio nesse mundo, pra você fazer esse mundo brilhar, é você fazer aquilo que você sabe que você faz de melhor. Então é muito bacana foda. Isso. Muito legal. Muito interessante. Muito foda. Não é que você não vai ajudar alguém umas vezes, mas assim, você não pode ajudar o mundo inteiro, né, cara? Então você tem que fazer aquilo que você faz de melhor, né? Então é muito, muito bacana isso. Eu gosto muito também, mas foi vaiado, né? A crítica derrubou o filme de uma maneira grotesca e disseram que a carreira dele tinha acabado, né? A crítica é foda, né? Porque o cara consegue tudo isso aí, constrói em tão pouco tempo, né? Uma carreira tão sólida e ganha com 2 filmes ganha o prêmio de melhor filme, né? Que é o Manhattan, que é o Annie Hall. Daí com um filme que o pessoal não gosta, diz que acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele, é foda, né? Mas você vê que o cara já estava consagrado, mas mesmo que você vai ficando mais conhecido, você vai gerando mais expectativas nas pessoas também, né? Aí tem um desequilibrado, vem e fala um negócio desse. Porque daí acontece o que a gente tá comentando aqui, né? Por vezes aqui já o Dudu falou, né? Quem sabe você comece por esse ou pelo outro. Então tem pessoas que talvez ingressaram na filmografia do Woody Allen depois do Oscar ali de Manhattan, o Annie Hall, né? Então já se deparar com Memórias, o cara acha, o cara fez um bom e um ruim. Então não sei qual é desse cara. Mas sabe por que os críticos detonaram? Sabe por quê, Maurício? Porque esse filme, eles entenderam que é uma egotrip dele, né? Então assim, porque o filme tem coisa assim, ele chega no hotel, abre a porta do quarto, tem uma mulher no quarto dele. Eu vim dirigindo desde
desde Southampton, não sei o que, pra transar com você. Tá falando, não, mas tá maluca? Você tá no meu quarto, não sei o que tal. Você veio sozinha, não, vim com o meu marido. Teu marido tá aqui dentro, ele vai abrir os armários. Não, meu marido tá lá na van, ele é um grande fã seu também, ele ficaria muito feliz se eu transasse com você. Aí, a crítica entendeu isso como um ego trip, mas não é uma ego trip. Quem conhece o trabalho do Woody Allen sabe que ele tá se zoando a si mesmo. Não é que ele se acha o máximo, não é isso. Né? Então é bem interessante mesmo. Anos 80, o que vocês gostam mais aí? Alguma coisa de destaque de vocês aí? Pô, eu gosto da comédia ali, né, uma alusão ali, os Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, que é os Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, que é o que até os produtores pedem, né? Tipo, alivia, faz uma comédiazinha depois do Memórias, né? Que foi forte. E ele faz, então, uma comédiazinha rápida ali, acho que é bem, sei lá, uma hora e meia. Aliás, todos os filmes dele tem 1h30 quase. Tem um pouco a vibe dos filmes antigos dele, Bananas, né? Isso. Até do Dorminhoco, né, Dudu? Porque Dorminhoco, ele tenta voar, né, com um negócio, com uma invenção, e nesse ele também é um inventor, que ele diz, na verdade, que o sexo dele é tão ruim que ele tem que inventar e com... Como é que ele fala? Mas ele é casado com a Mary Steenburgen no filme, que depois lá fez o De Volta para o Futuro 3, era a mulher do Doc Brown. Eles não têm mais sexo, enfim, ele fala que ele coloca toda a energia dele na invenção, e já que ele não consegue voar na cama, que ele voa com a invenção dele. Eu gosto muito desse e do Zelig, né, que é foda, que é aquele documentário ali, que muita gente que zapeia pela Globo ali e acha aquele documentário, acha que existiu o tal Zelig, né? Só comentando de premiação, gente. Sim, Broadway Danny Rose ganhou um BAFTA de melhor roteiro original. A Rosa Púrpura ganhou o Globo de Ouro de melhor roteiro também. E o BAFTA de melhor roteiro. E Hannah e suas irmãs, o Oscar de melhor atriz coadjuvantes para Diane Wiest. E só lembrando também que a Rosa Púrpura e o Broadway indicados melhor roteiro sempre, né? Então. O foda dele é isso, né, cara? Quase sempre ele tá indicado como melhor roteiro. Eu acho que dirige pra cacete. E daí também começa o Cabelo, o pessoal querer trabalhar com ele, né? Aquela coisa dos caras conhecidos, querer trabalhar com ele porque ele dá Oscar, né? Ele começa a distribuir Oscar, entendeu? Isso. Cara, outro filme que eu adoro dos anos 80 muito é o Hannah e suas irmãs, né? Que também eu acho que é um filme excelente. E o que eu mais gosto, né? E também por causa, como eu falei, do Memórias e tal, é que o filme tem todas aquelas coisas engraçadas e tal, mas tem umas mensagens também. Então o Hannah e suas irmãs, ele começa a falar uma parada que depois vira que é a obsessão dele com a morte, né? Que ele vê que ele vai morrer e ele fala, olha, eu vou me matar, cara. Então ele tenta se matar com a metralhadora, ele não consegue, aquelas coisas meio... E aí, no final, né, ele chega a essa conclusão, né, que ele vai ver um filme do Groucho Marx, mais uma vez, e ele vê que todas aquelas pessoas lá que estavam no filme, né, que estão mortas já. E naquele momento ali, que ficou eternizado, essas pessoas estavam se divertindo, estavam felizes, né? E ele chega a essa conclusão de que é isso que importa. Você vai acabar morrendo um dia, né? Não tem jeito de você escapar da morte. E o que importa não é o que vai acontecer depois, porque você não sabe o que vai acontecer, ou você vai estar no céu ou no inferno, ou você vai desaparecer. Então o que importa é o momento que você está vivendo. Então isso ele chega a essa conclusão, que acha legal e tal. Então acho bacana isso aí, né? Que tem também um motivo, né, pra tudo isso. Então acho legal. É muito foda. Anos 80 foi uma década boa pra caramba pra ele, né? E pra Mia Farrow, né? Porque ele bota a Mia Farrow em tudo que é filme. Cairo, né? Foi um filme ótimo também. Não, é um filme que eu me lembro que eu assisti, que eu gostei muito. Não me lembro com detalhes do filme, mas eu me lembro que se passava durante a época na década de 20, se eu não me engano, ou década de 30. Foi na época da depressão, né? 30. Década de 30. E tem a Mia Farrow, que faz a protagonista, que é uma moça meio assim, meio desenxabida, assim, acho que ela é garçonete, ou alguma coisa assim, e ela vai no cinema e ela tinha um casamento, não sei, acho que ela era casada com, não sei se ela tinha sido casada, ou tinha um namorado violento, uma coisa assim, e aí o cara sai do filme, né, tem um personagem que sai do o Jeff Daniels sai, é muito foda. E ele sai em preto e branco pro mundo, né, de cores, né, do lado de fora, naquela coisa toda. Então é um negócio, eu gostei muito desse filme na época. Teria que rever, sendo bastante sincero. Não me lembro dos detalhes, porque já tem bastante tempo que eu vi, isso foi nos anos 80, e eu assisti esse filme em 80 e tanto, alguma coisa assim. Mas eu me lembro de ter gostado bastante do filme na época. Não, só é bacana citar aqui o Contos de Nova York, né? Onde ele divide, ele faz um segmento junto com o Scorsese e o Coppola, né? É bem legal. É bacana. É bem legal. Que é bacana que o Scorsese numa entrevista... Surreal, né? Surreal. Que o Scorsese diz numa entrevista que ele não consegue... Ele acha Manhattan uma obra-prima, mas ele diz que é feito por um alienígena, né? Porque a Nova York dele é do Taxi Driver, né? Não tem como ser uma Nova York tão romântica assim como a do Manhattan. Legal. We have an erection of 45 degrees. Shall we attempt penetration? Prepare for penetration.
Então, anos 90, gente. Anos 90, fazer o mesmo esquema, tá? Em 90 mesmo ele lança o Simplesmente Alice. 91, Neblina e Sombras. 92, Maridos e Esposas. 92 também, O Misterioso Assassinato em Manhattan. 93, Tiros na Broadway. 94, Don't Drink the Water. 95, Poderosa Afrodite, que é demais. 96, Todos Dizem Eu Te Amo. 97, Desconstruindo Harry. E 98, Celebridade. E 99, Poucas e Boas. Eu já vi que o cabelo tem que ter uma mulher gostosa pra ele gostar, né? Passou pelo Poderosa Afrodite. Gostei. É muito foda, cara. Cara, eu acho assim que a primeira parte dos anos 90, esses filmes todos, particularmente da primeira fase, até 94, até Tiros na Broadway, Mário de Esposa, Neblina e Sombras, Simplesmente Alice, esses filmes eu achei médio. A partir de 95 e 96 que eu acho que melhora um pouquinho a safra dele, né? Você gostou do Poderoso Afrodite, ou Thiago? Porra, cara, eu não vou lembrar agora exatamente em rede tudo isso, mas eu lembro que quando eu vi, gostei pra caraco. Maurício, só me lembra dele. Porra, Só lembra do Mira Sorvino, dela, né? É a Mira Sorvino. Só lembra dos peitos da Mira Sorvino, né? Tá Sorvino. Mas, enfim, é uma prostituta, né? A Mira Sorvino. Que, pá, não vou lembrar agora qual é a relação que ela tem, como é que é. Eu não lembro os detalhes, não. Lembro mas eu lembro de uma fala que é fantástica, que ela tá com o Woody Allen, e ela diz, que ela faz filmes pornôs, ela começou a fazer filme pornográfico ali, eu acho que logo ali, e ela diz, os caras metendo na minha boca, tudo, e 2 caras metendo na minha boca, aqueles negócios, e eu percebi naquela hora. A gente tá olhando e pensa que ela vai dizer alguma coisa interessante. Ela diz, eu pensei, eu quero realmente entrar a fundo nisso. Eu quero atuar, eu quero estudar. Eu quero estudar na atuação. Tudo a ver, né? É engraçado que ele tem um encontro com ela, né? Ele vai no lugar do outro cara, se eu não me engano, né? Do amigo dele, pra ter encontro com a Mira Sorvino, que é a prostituta. Na casa da própria prostituta, né? E o engraçado é que a prostituta é toda fofa, assim, e tal, só que, pô, cheio de perus, assim, não sei o que e tal, e ela fica mostrando, só eu comprei isso aqui, é um caralhinho, olha que legal, não sei o que. Ele fica meio assim, sem saber o que fazer, né, cara? É muito engraçado, cara. Pô, ele ganhou o Oscar, né, cara? Ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, né? Eu não entendi por que a atriz coadjuvante, isso que eu não entendo. Porque ele é o principal, né? Aliás, acho que tem outra atriz, não sei. O filme dessa safra aí que eu acho muito legal é esse Todos Dizem Eu Te Amo, que é zoando os musicais, né? Eu acho maneiro. Tem uma parte em Veneza, se não me engano, esse filme, não tem? É com a... Tem. Que é com a... Julia Roberts, né? Julia Roberts, não é isso? É, que ele assopra a clavícula dela. Exatamente. Que é legal que esse filme tem essa relação que ele tem com ela, que ele vê essa mulher em Veneza e tal, ele tá com a filha dela, o Woody Allen tá com a filha, ele é separado, e a filha conhece um pouco, aí ele começa a estudar tudo sobre a mulher pra impressionar ela. Aí ele começa a falar, mas eu gostaria muito de morar em Paris, morar num apartamentozinho e tal. A mulher, eu também gosto disso, eu acho incrível, não sei o quê. Os caras finalmente vão morar em Paris, aí depois a relação vai esfriando, né? Porque não é aquilo, né? Então, e ela depois termina, fala, isso aqui me parece uma coisa, um sonho, mas não dava muito certo e tal. É bem maneiro, assim. Não, e outra coisa curiosa, só daí total pessoal, é que eu sou apaixonado pela Natalie Portman desde o dia que eu vi no cinema O Profissional, do Luc Besson. Daí eu vi ela com 13, 12 anos, tinha a Natalie Portman, disse, que menina é essa? Vai ser um estouro. Disse assim, eu gostei muito que ela, né, estourou realmente, então dali, sei lá, do Profissional, que ano que é o Todos os Dias de Amo, 96, né? 2 anos depois, então. 2 anos depois, trabalhando com o Woody Allen, né? Depois ela virou lá a Amidala, lá, né? A Rainha Amidala do Star Wars. Então eu vibrei muito. Porra, trabalhando com gente como o Woody Allen, como o George Lucas, então foda, né? A Natalie Portman faz uma filha dele, né? Nesse filme. Bom, Desconstruindo Harry é o filme que eu comecei a gostar do Woody Allen. Acho um filme genial, um filme que tem várias historinhas, assim. Acho muito maneiro. Engraçadíssimo esse filme. Não é nesse filme, cara. Eu não sei se é nesse filme. Esse é o melhor filme do coisa, que é o desse menino que faz o Homem-Aranha. Como é que é o nome dele? Tobey Maguire, né? Tobey Maguire, né? Tommy. Jerry Maguire ou Tom Cruise? Esse filme... Eu acho que o Tobey Maguire tem o carisma do Jason Biggs, que fez o Anything Else, que eu acho uma merda também. Então acho que tá Que bom que parece o Woody Allen, que bom que o roteiro é foda, mas eu gosto muito de Desconstruindo Harry. Tem a Elizabeth Shue nesse filme, né? Tem. Tem uma cena desse filme que é foda, cara. Que é foda pra caralho. Que o cara chega, ele tem a esposa dele e tal, e ele tá tendo um caso com a amiga da esposa. Só que tem aquele caso tal de, enfim, só sair com a mulher e tal, não sei o que. Só que ele conhece uma aluna dele, mais nova. E essa aluna, finalmente, que faz ele se separar. Então, tem uma cena que
a esposa, que acabou de tomar um pé na bunda, vai se queixar pra amiga, que também tava saindo com ele. Aí ela fala, poxa, mas o cara, ele tá com uma amante, não sei o que e tal. E aí a amiga fala, não, fica tranquila porque isso acontece, não sei o que e tal. Aí a esposa vai falando, mas é muito mais nova que ele. Aí a mãe fala, mais nova que ele? Ele tá saindo com uma garota que foi aluna dele e tal. E a amante, achando que ia acabar ficando com o cara, tem um ataque, cara. O quê? Calma, mas não aconteceu nada. Eu tô tranquila. Não pode ficar tranquila. Então, o que eu acho legal de cara são essas coisas, entendeu? É nesse filme que eu não me lembro quem entra, vai no consultório e começa a ver tudo. Uma pessoa fica em blur. É mesmo. Não. Não, é o Tom Maguire, né? Não, é Robin Williams. Robin Williams, perdão. O Homem Desfocado. Isso, cara, Exatamente. Isso é excelente, cara. Eu acho isso excelente. A ideia é sensacional. Foco, né? O Tom Maguire tem uma cena que ele pega um elevador e vai pro inferno, né? Tem um lance assim, faz tempo que eu vi. Não, top. Porra, já sonhei com isso, cara. Aí o Allen. O de Allen mesmo, piso 1, advogados, não sei o que, publicitários. Piso 2, aí vai... Encontra o pai dele no inferno. É bem surreal o filme, né? É legal. We have an erection of 45 degrees. Shall we attempt penetration? Prepare for penetration. Beleza, 2000, é dividido 2000, né? Ele faz 2000 Trapaceiros, 2001 Escorpião de Jade, 2002 Dirigindo no Escuro, 2003 Igual a Tudo na Vida, 2004 Melinda, aí começa a fase europeia, que ele vai filmar fora dos Estados Unidos, né? Que aí ele faz o 2005 Match Point, ponto final, 2006 o Scooby, Grande Furo, 2007 Sonho de Cassandra, 2008 Vicky Cristina Barcelona e 2009 Tudo Pode Dar Certo. E aí, galera? Eu já vou falar do Match Point, que pra mim realmente é o melhor filme dele. Eu não sei se coincidiu muito, que eu tinha lido Crime e Castigo há meses antes, e quando eu vi que o filme era adaptação livre, né, do Crime e Castigo, porque só tem a ver, assim, o sentimento do personagem, a história mesmo, os personagens completamente diferentes. Cara, mas é muito foda, cara. O filme é muito bom. É um filme tenso, muito... Exato, ele não é aquela coisa, assim, ele tem cenas engraçadas, uma cena ou outra, assim, mas ele não é o foco de comédia mesmo, né, cara? Eu acho que o grande coisa desse filme é você saber o seguinte, o que as pessoas são capazes de fazer. Sim. Né? Porque quando o filme começa, o garoto lá, que é o personagem, né, que depois mata a mulher, ele parece um cara normal, um cara que é um pouquinho ambicioso, mas que se encontra em qualquer esquina, pode até ter teu amigo e tal, e ver como é que as coisas vão crescendo até o ponto de chegar naquele ponto final. Agora, tem uma coisa terrível nesse filme, que é o seguinte, você torce pelo personagem. Sim. Todos os atos amorais e terríveis que ele comete, você, de alguma maneira, você fica do lado dele, você quer que ele se dê bem. Tanto é que quando, no final, tem aqueles dois crimes, que ele premedita o crime pra matar a Nola, né, que é a amante dele, ele tem que matar a velhinha, que é a cena clássica do Crime e Castigo, que ele entra no apartamento. E depois ele pega as joias da senhora lá pra disfarçar, pra fingir, que o plano dele era fazer com que isso parecesse um assalto na senhora. Sim. Pra matar desviar a atenção dele. Mas o policial que investiga é um cara muito perspicaz e começa a sacar tudo, e aí dando aqui um spoiler terrível no final do filme, que o policial acorda e fala assim, foi o fulano de tal lá, o protagonista, que matou e tal, e aí ele reconstitui direitinho toda a motivação do crime, e no final o outro policial fala, você errou, porque foi um mendigo lá que encontrou a aliança. A cena da aliança é genial, né? Narração em off ali é muito foda. A gente pensa que a aliança, ao cair, que ele joga na murada do rio Tamisa, já bate e sobe, né? Ela bota, na verdade, o fato dela voltar soa pro espectador como se ele fosse se dar mal. Sim. E, na verdade, é aquilo que salva ele de ser preso, né? O que é bizarro, porque não é uma comédia, é um filme sério, só que você fica não querendo que o cara seja preso, sabe? Você fica... É uma coisa muito sinistra, cara. É muito sinistro mesmo. E é muito bem feito o filme, né, cara? Assim, o time dele é perfeito. Tu fica tenso o filme inteiro, cara. Realmente, pra mim, é o melhor filme dele de longe, assim. Agora, quer saber de uma coisa? O filme que ele fez logo depois, que é o Scoop, o Grande Furo, também um filme que é feito em Londres, né? Também é com a Scarlett Johansson. E me parece
Eu sei que é bem diferente, mas ele tem uma cara de um Match Point, comédia. Puxando pra comédia, exatamente. Eu acho que tem cara de Pedro Almodóvar, cara. Pedro Almodóvar e Woody Allen. Sim, mas eu digo assim, porque também tem um crime, também em Londres, também com a mesma atriz, também tem um assassino, né, que é o Hugh Jackman, né, que se dá mal, então, quer dizer, é engraçado, né? Perdão, você tava falando do Vic Cristina Barcelona, perdão. Mas será que o caso dele ter repetido o elenco não foi proposital, não? Pode ser. Ele ficou tarado pela escala. Se bem que ele tem essa característica de repetir, né, cara, as atrizes. Não sei se é exatamente por isso, mas sobretudo ele quando eram casadas com ele, né? Exato. Aí ele queria casar com a Scarlett, mas não rolou, né? Será? Olha, você sabe que... A Sony não deixou. Mas ele tá falando do Vic Cristina Barcelona, que eu concordo contigo, tem muita cara de Almodóvar, né? O Almodóvar apitou ali, apitou. Agora, esse filme eu não gostei, não. Achei que foi muita fumaça pra pouco fogo. Ele é um filme bonito, assim, com as moças bonitas, glamouroso, enfim, passa em Barcelona, aquelas... Mas eu achei a questão dramática muito fraca, daquele cara que sai com as duas, que é o... Como é que é o nome dele? Javier Bardem. Eu acho aquele cara um canastrão, inclusive, né? Mas as mulheres ficam loucas, né? Eu acho que é por isso que enlouqueceu e foi tanto fumaça, né, Mata? Eu concordo contigo. Acho que é por causa do Javier que enlouqueceu as mulheres, porque as mulheres acham ele charmosão, e os homens com a Penélope e com a Scarlett, né? Exatamente. Aí chega... Eu acho que a impressão que me dá é essa. Quero fazer um filme em Barcelona. Então o cenário foi mais... E os artistas foram mais importantes do que o próprio roteiro. A história foi uma coisa que ele acaba e você fica... Sai daquilo assim. E aí? Tem mais nada? É só isso? Boa. Eu gosto do filme, eu acho que diferente do Mata, eu gosto bastante do filme. Eu acho que foi um filme que talvez tenha dado essa fumaça, porque é um filme muito sensual, ele mexe muito com a sensualidade, com a sexualidade também, e também por ter aqueles atores todos e tal, então eu acho que eu curto, eu achei bacana o filme, eu achei interessante. A Penélope Cruz rouba a cena completamente, né? Ganhou o Oscar, inclusive, né? O que eu queria só dizer dessa década aí, que é complicado isso também, né? Dizer que, não é um filme do Woody Allen, o que é dizer que é um filme do Woody Allen, mas não tem como negar que eu gosto dessa coisa existencialista que ele coloca muito em Manhattan, em Annie Hall, e nos outros filmes ali que ele tenta ser mais sérios, como Interiores. Eu gosto dessa carreira lá até os anos 90, e depois gosto de muita coisa dele, mas na década essa que a gente tá citando, eu vou dizer que é a vibe Woody Allen. Eu gosto do Dirigindo no Escuro e pulo lá pro Tudo Pode Dar Certo, que eu acho fenomenal. Muito bom. Agora uma coisa é o seguinte, eu acho que essa questão existencialista é um negócio que permeia toda a obra dele, em maior ou menor grau, e é uma coisa que vocês estão falando aí, uma coisa admirável, que é o fato dele ele ter coragem de sair da zona de conforto dele, sem abrir mão dessa estética existencialista, dessas reflexões, sem banalizar. Então isso é uma questão de coragem. Ele não fica apegado naquilo que dá certo. Não, eu tô falando aqui uns filmes satíricos, ou românticos, ou dramáticos, eu falei sempre isso. Não, ele tem coragem de sair daquilo, fazer coisas completamente diferentes, sem sair dessa estética existencial, de reflexão, e bem feito, né? Ele não... Quer dizer, eu tô falando aqui, não gostei do Vic Cristina Barcelona. E é claro que quando você assiste um filme do Woody Allen, você tem uma expectativa maior, né? Você tá se preparando para ver uma coisa, e às vezes aquilo não está de acordo com a sua expectativa. Mas é uma coisa um filme bem realizado, enfim, e que problematiza certas questões ainda de uma maneira mais leve. E só uma coisa também que a gente dá muito crédito, que o ponto final, né, Match Point, ele leva o Woody Allen para uma nova fase, mas que eu acredito que é só de filmar em outro lugar que não nos Estados Unidos, Nova York, né? Por causa que, se for ver, o Match Point é tão não filme, entre aspas, do Woody Allen, quanto Interiores, quanto claro. Filmes mais... Eles valorizaram demais essa questão dele filmar fora de Nova York, porque durante muito tempo ele ficou caracterizado como o escritor, falando de escritor aqui, diretor nova-iorquino, né? E aí eu acho até para sair dessa zona de conforto também de cenário, ele, vou mudar então, eu posso fazer um filme passado em outro lugar sem abrir mão dessa estética existencial, né? Eu acho que ele tem condições de fazer, tenho certeza, de fazer o filme que ele quiser, no lugar que ele quiser, né? Quer dizer, ele já provou isso muito bem, né? Essa história que vocês falaram aí que eu fiquei aqui ouvindo, né? Falando dos filmes dele na década de 70, é a prova maior disso, quer dizer, no momento que aquilo estava dando certo, ele fazia um filme completamente diferente e via um cara falar, você tá louco, como é que você faz
isso, não sei o que, entendeu? Eu não conheço, eu não me lembro, pelo menos, de nenhum diretor que se arriscaria tanto assim. Se arriscaria tanto, ainda mais nessa época que a gente está vivendo hoje, em que o cinema é um grande negócio, uma indústria, né? E que se arriscaria, Mata, e só pra complementar, que se arriscaria e que fizesse, ainda conseguisse dar retorno, né? O cara tá 40 anos no mercado, porra. Não, mas acho que isso também, Maurício, assim, aquele negócio da confiança pros produtores, né, cara? O nome dele já é uma marca, um carimbo de sucesso. Sim. Então, assim, dá confiança pros caras investirem uma grana ali, não importa, se ele quer, eu quero fazer um filme sério agora. Isso é perfeito, Cabelo, perfeito. Eu acho que quando tu vê, até com os mesmos créditos, acho que desde Sleeper ele usa os mesmos créditos iniciais, né? A mesma fonte, né? Musiquinha de jazz, né? Isso. Musiquinha de jazz tá tocando aí no fundo. Então, quando aparece, eu gostei muito do que o Thiago falou, porque quando aparece o Charles e o Jack como produtores, eu acho que dá tanta credibilidade quanto aparece o nome do Woody Allen, né? Sim. Eu acho que essa trinca, assim, já mostra, se eles acreditaram, eu vou também começar. Deve ser bom. Exatamente. Não, ele vai filmar no Brasil, não vai? O que vocês acham? Ele quer, né? Isso aí já demonstrou interesse, mas... Alguns dizem que ele tinha um incentivo o Rio, né? No Rio. Ele tem vontade de filmar, já falou que tem vontade de filmar no Rio, ele quer um incentivo da prefeitura, a prefeitura ainda não... O prefeito paga o que ele quiser pra vir? Mas o cara, eu vou te falar, cara, o cara que... Isso é inside information, tá? Vocês não contam pra ninguém, mas o cara da banda dele com que eu falei, dizendo que ele tem medo de vir ao Rio porque tem medo de ser sequestrado. Porra, aí é foda, mas uma coisa que eu vi ele falando, não é de sequestro não, eu vi numa entrevista dele falando que ele não é que ele tem medo de ser sequestrado, é que ele acha muito calor no Rio, né? Então, só ele vir também numa época que não é calor, né? Mas ele ia filmar Rio de Janeiro sem o sol, sem o... Mas ele pode vir no meio do ano, faz mais sol do que é verdade. Só que não é chove, né? Mas o que eu tava falando dos anos 90, dos anos 2000, é um filme que eu acho excelente, que mostra isso que vocês falaram todos, é Melinda e Melinda, é um filme que eu adoro, que ele, mais uma vez, a gente tá falando de vários estilos, né? Ele brinca. Por que é esse filme Melinda e Melinda? Ele começa num bar, e aí tem, sei lá, um escritor, 2 escritores, um roteirista, uma roteirista, enfim, e vão começar a conversar, como se fosse um papo de bar. E um cara fala assim, olha, a vida é comédia. E o outro diz, não, a vida é tragédia. Não, mas você tá falando isso porque você é um comediante, eu escrevo drama e tal. Então vamos fazer assim, vamos fazer um exercício. Vamos pegar a mesma história e vamos contar essa mesma história em comédia e em tragédia, né? Então é por isso que é Melinda e Melinda, né? É a mesma personagem e se reveza entre uma cena de comédia, uma cena de tragédia, e a história vai caminhando. E é muito legal, cara, muito maneiro. Agora vocês não acham o seguinte, uma coisa, ele diz que não gosta de ler, é isso? Acho que jornal. Não lê críticas, né? Não lê críticas sobre o trabalho dele. Claro. Com certeza. Bom, porque eu tava achando isso estranho, que eu nunca tinha ouvido essa declaração, e há um quê literário na obra dele, um teor literário muito profundo, e ele fala muito de escritores, literatura, demonstra conhecer um escritor, uma pessoa que não lê, não gosta de ler, jamais faria um filme como, por exemplo, Match Point, né? Tem que conhecer profundamente a obra de Dostoiévski. Não, jamais. Perdão se eu deixei transparecer isso, mas ele declarou que ele não lê críticas sobre o trabalho dele. Tá certo. Pensei que ele não lê esse jornal de um modo geral, né? Não. Não, Mata, eu acho inclusive que eu já vi uma entrevista dele falando que ele, quando escreve um roteiro, ele pensa no roteiro como se fosse um livro, tá? Então, por isso que muitas vezes tem narração em off. Porque ele pensa como se fosse um livro. Só uma coisa que tu falou da narração em off, é um truque cinematográfico que é muito criticado pelos grandes papas do roteiro, né? O Robert McKee fala muito mal da narração em off, acho que perde muito do filme, e ele usa de uma maneira genial, né, cara? Acho que não tem regra isso, né, cara? Se o filme for bom... Eu acho que não, Eu também, particularmente, também acho que não. Acho que vários filmes que eu gosto muito tem narração em off muito foda. Esse do Match Point, a narração que inicia o filme, já é muito boa. Exatamente. No Melinda, inclusive, tem uma cena que eu comparo com aquela cena do Tudo Que Você Queria Saber Sobre Sexo, que é a cena de ator, que eu acho genial também, que é na fase de comédia, né? Que o cara, ele tá apaixonado pela Melinda, que é uma amiga da esposa, enfim, e aí ele quer terminar com a esposa, só que ele tá preocupadíssimo com a esposa, porque ele gosta da esposa, se sente carinho pela esposa, e não quer terminar com a esposa, porque ele acha que ela vai ficar mal, tal. Então ele vai jogar basquete, fica falando com o amigo, não sei, eu tô apaixonado pela Melinda, mas se eu falar isso pra minha esposa, ela vai entrar em parafuso,
abuso, não sei o quê. Vem pra casa caminhando, pensando nisso. E aí, quando ele abre a porta de casa, ele encontra a esposa dele na cama com outro cara. E aí ele fala assim, não, mas você me desculpa tal. E ele faz uma cara. Ele fala, não, pode ficar à vontade. Você tem toda a razão, ele é um produtor famoso, você tinha mais que fazer isso, sabe? Claro que aí vai a interpretação do ator, né? Mas é uma outra cena que eu acho genial, assim, porque você vai entrando na mente do personagem. Finalizando os anos 2000 aí, eu só queria dizer que, Maurício, também acho legal, tudo pode dar certo, acho um filmaço, eu acho que esse filme é uma resposta dele aos caras que criticaram a vida pessoal dele com a esposa dele mais nova. Perfeito. Que é aquela coisa que ele fala de várias paradas, né? Uma mulher que vem do interior e é toda, sei lá, cheia de preconceitos e tal, e depois casa com 2 caras e fica feliz. O outro cara que também era um cara todo certinho, depois vira gay, enquanto ele tá super feliz. Então, aí no final, todos os personagens que estavam em conflito se reúnem, né, pra, sei lá, comemorar o fim do ano e tal, tá todo mundo feliz lá, cada um do seu jeito, e, cara, tudo pode dar certo, né? Se você ama uma pessoa, tudo pode dar certo. Não precisa ter esse preconceito, né? Não existem regras estabelecidas. Então, acho que talvez essa tenha, assim, a mensagem dele nesse filme. E ele também remete muito ao Annie Hall de alguma maneira, né? Com a questão de falar com a câmera, né? Larry David toda hora tá falando com a câmera. Eu gosto muito, 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 muito desse filme. We have an erection of 45 degrees. Shall we attempt penetration? Prepare for penetration. Só resta agora mais 4 filmes, né? 2010, na década, né, de 2010. 2010, você vai conhecer o homem de seus sonhos. 2011, Meia-Noite em Paris. 2012, Para Roma com Amor. E 2013, ano passado já, né? Blue Jasmine. Então, cara, dessa fase, ó, o Meia-Noite em Paris, eu acho um filme muito legal. Eu não chego a comparar com Match Point pra mim, mas é um filme legal. A ideia de encontrar os grandes autores, né, cara, da Era de Ouro aí, o Hemingway, o caramba, é muito foda. Eu acho que esse filme tem uma coisa interessante, que é uma mensagem, que é uma coisa muito apropriada para os dias de hoje, que a gente vive numa época extremamente saudosista. Sim. E todo mundo olha para trás, como o passado era maravilhoso, como eu adoraria viver na década tal, não sei o quê, entendeu? Eu me lembro da minha avó falando... Eu acho que isso não é uma época, eu acho que isso é do ser humano. A gente tende a sempre olhar o passado sempre como melhor do que o presente. Pois é. Pelo menos as pessoas que não viveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Minha avó falava, década de 40, era maravilhosa, a década de 40. Que coisa maravilhosa. Falei, em Copacabana, né, minha avó? Porque na Europa, não sei o quê, Japão, tava um horror. Mas enfim, aí eu vejo muito que o passado, ele nunca foi tão bom como as pessoas imaginam. Outro dia eu tava conversando com uns amigos, tava rememorando a época que eu estudava no colégio, eu moro em Copacabana, estava em Botafogo, no 2º grau, né? Eu tinha que pegar um ônibus de manhã e depois tinha que voltar pro colégio à tarde, tinha 1 hora pra almoçar aqui, pegava um trânsito infernal pra ir pro colégio. Mas eu não mencionei essa questão do trânsito, falava só não, porque eu chegava em casa, almoçava, alguém pegava um ônibus e aí alguém falou, mas era muito melhor, né, porque era outro trânsito. Eu falei, não era um trânsito, era tão ruim quanto hoje, sendo que os carros eram mais barulhentos naquela época, então era pior, né, bobear era uma época pior. Então esse filme do Meia-Noite em Paris fala muito sobre isso, né, sobre nostalgia, como as pessoas idealizam muito o passado. Bem idealizado mesmo, Exatamente, idealizam e só pegam aquilo de bom, né, que havia e se esquecem da complexidade toda que existia. E isso é muito comum hoje em dia. Só que eu acho que, diferentemente digamos, dos nossos antepassados, hoje nós temos um grande acesso à informação e a gente pode se informar melhor sobre esse passado, até para não idealizá-lo, né? Outro dia tem um amigo meu que é o escritor Ivan Ferreira, que já é um homem assim de seus 70 anos, e eu descobri outro dia que ele fez um filme chamado A Roupa, que é um curta-metragem na década de 60. Aí alguém comentou com ele, pois mas como é que era a cidade naquela época? Ele falou, olha, a cidade era imunda, o Rio, nos anos 60, fedia a lixo, a cidade estava completamente abandonada, quer dizer, uma imagem totalmente diferente daquela que a gente pensa hoje, né? Então eu já vi esse filme A Noite em Paris algumas vezes e sempre de olho nisso, nessa questão pelo meio literário,
literário, que é um meio que a gente circula e a gente vê aquelas frases que estão sendo ditas no filme, aqueles grandes personagens da literatura, né? O Hemingway, Gertrude Stein, das artes, né? De modo geral. E a gente compara muito com esse mundo hoje. A gente vê que não mudou nada, né? Aquela parte que o Hemingway fala do... eu lerei seu livro com o maior prazer, fala pro personagem, né? Protagonista. Mas eu já detestei. Falei, por quê? Porque se ele for ruim, eu vou detestar. E se ele for bom, eu vou detestar mais ainda, né? Porque vou ter inveja de você, não sei o quê. É engraçado, eu Meia Noite em Paris, por uma questão óbvia, eu achei um filme excelente, afinal eu moro aqui, e é bacana ver como ele retrata a cidade nos tempos, e Paris, cara, não mudou, é impressionante. Paris, parece que ela não muda, sei lá, 300 anos, sei lá, 500 anos, 500 não, mas vai, uns 300 anos, 200 anos. E o filme, assim, me pegou por esse lado literário, obviamente, mas me pegou muito por ter sido em Paris, né? Claro. Pela cidade ser tão bonita, e o Woody Allen sempre filma ali o Shakespeare & Co., que é a livraria... Quer dizer, sempre filma. Ele, nos filmes dele tem. Eu acho que nesse filme do Ethan Hawke também eles... Exato, antes do pôr do sol. E a livraria fica 20 minutos aqui de casa e sempre que eu posso eu passo lá e, enfim, tipo, para mim é uma questão muito mais de afinidade com o local, né? Assim, pela cidade, e não que o filme seja ruim, do que pela história. Engraçado isso. Mais uma vez, tem uma outra coisa aí que é mais profundo nesse sentido, é porque, já que ele já fala de Paris e fala de escritores, né? Fala também de outros artistas, como você falou, mas principalmente escritores. O personagem principal é um personagem que é muito comum, não vou dizer comum, mas frequente nos filmes dele, que é um autor, escritor que tá tentando escrever o livro e ainda não conseguiu, e tá tentando. Paris é a cidade dos livros, né, cara? Né? Então, dos livros físicos. Parisiense, francês em geral, ele tem essa coisa do amor pelo livro físico, né? Ele tem, é muito livro lindo. Impresso, né? Impresso. É muito lindo você andar em Paris e ter aquelas feiras de livros, onde as pessoas param, tem os livros, e o livro, pro francês, é um objeto de veneração. Então, acho que é perfeito, né? O local aí que ele escolheu pra fazer. Aliás, estou lembrando também de um outro filme, eu acho que acho que você vai conhecer Uma de Seus Sonhos, eu acho que é esse. Que tem outra cena que também tem um cara que quer escrever, é rejeitado e tal, né? Então, mais uma das coisas que as reviravoltas que ele faz do texto dele é muito bom, né, cara? É muito inteligente. Então, o cara, ele quer escrever e não consegue. E tem um amigo dele, escreveu um livro também, que joga poker com ele lá, British, sei lá, e empresta o livro pra ele ler. Eu também escrevi um manuscrito e tal. Ele olha, o livro do cara tá excelente. Outro amigo fala só, o John e o James, sei lá, sofreram um acidente e o James morreu e o John tá em coma. Sei lá, eu acho que o manuscrito tava na mão dele, né? Pra dar a opinião dele. Acho que depois ele invade a casa do cara pra pegar, mas não é essa questão. E aí o cara vai e fala, olha, bom, se o cara morreu, esse livro vai ficar parado, eu vou usar o livro e vou levar pra editora, entendeu? E o cara leva pra editora, todo mundo fala que aquele teu livro anterior era horrível, não era você mesmo. Esse livro é você, vamos publicar, vamos fazer não sei o que, todo mundo, porra, a namorada, o pai da namorada gosta, não sei o que, tá, beleza. Aí, cara, o cara vai sair pra beber com os caras, o cara fala só, o James tá saindo do coma. Mas não era o James o cara que tinha morrido? Não, posso ter... Não, quem morreu foi o John. O James tava em coma. Aí o cara tá com um copo, o cara fica branco, né, cara? O cara já tá com um negócio... E aí, puta merda, cara. E aí vai, né? Essa coisa, não tem uma finalização pra essa história. O bacana é a reação, né? A reviravolta. Esse aí. Para Roma com Amor, cara, foi um filme que eu revi há pouco tempo, até. Eu acho o filme bem legal, cara. Eu gosto muito da Ellen Page. Eu gosto também. Gostei do filme. Tem gente que não gostou muito, né? E ele junta uma galera, assim, bem diferente, né, cara? Eu achei um filme meio confuso. Eu acho que era um filme que merecia, talvez, uma duração um pouco maior, para aquelas histórias todas se desenvolverem mais. São várias histórias paralelas, né? Aquele cara que fica famoso, assim, do dia pra noite. Aquilo é ótimo. Aquela que é o... Eu acho que aquilo ali deveria ser o filme todo. Demais, cara. Também acha. Ele não pode sair na rua, pode parecer que vem todo mundo em cima dele, né? Eu entendi, Mato, o que tu disse, que tem tantas histórias interessantes que parece que se ele focasse em uma ali, talvez renderia um material melhor. Né? Mas eu acho que vocês não... Eu vou dar uma de intelectualoide. Mas acho que vocês não entenderam a proposta do filme. Olha só, a proposta do filme é as histórias serem confusas. Não, mas eu
entendi, eu só não gostei desse formato, entendeu? A questão não é não entender. Então tá. Então eu vou chamar o professor aqui e vai falar, Eduardo, você é um idiota. Eu te entendi também. Mas só pra galera, só para os ouvintes, então, na proposta do filme é ser confusa, porque na verdade, é um guarda de trânsito que escuta de orelhada as histórias das pessoas que passam ali. Então nada faz muito sentido, mas eu não entendi. Mas, enfim, colocando isso... Um gostinho de quero mais, você ouvindo aquelas histórias todas, você gostaria que elas se desenvolvessem. A do Benigni, que faz o cara que fica famoso, de repente, por nada, né? E depois, um belo dia, ele tá na Via Veneto e ninguém mais quer saber dele, ele sai correndo atrás da fama. Aquilo ali só daria um filme fantástico. Só aquilo, exatamente como vocês disseram aí. Não é uma alusão àquele lá Doce Vida, não é? Uma alusão assim, não é? Que também tem os famosos lá. Também, é. Ele é apaixonado pelo Fellini, pode ser. Que mais? E o Blue Jasmine, que é o último, cara. Esse eu não assisti. Também não. Alguém assistiu? Também não. Eu assisti também. E aí? É bom? Adorei. E vai dar o Oscar pra Cate Blanchett, né? Muito provavelmente. Dizem que é um filme um pouco triste, eu não vi ainda. Na verdade é uma mulher apaixonada, aliás, ela quer o dinheiro, né? É apaixonada por um cara que tem muita grana e o cara larga ela fica maluca, querendo achar um outro milionário. Ela tem uma irmã que é muito mais que a Sally Hawkins, que fez o maravilhoso, que eu acho maravilhoso, Simplesmente Feliz, que é uma muito boa atriz também, deve ser indicada, atriz coadjuvante. Então fica isso, a irmã que é mais simples, que o Dudu se relaciona com um cara humilde também, sei lá que o cara é um entregador, enfim, sei lá o que é um caminhoneiro. Ele é de uma profissão humilde, assim, e a irmã aquela coisa de querer achar um cara milionário, dela acha, e o cara acredita que ela esteja apaixonada por ele, mas ela quer mesmo o dinheiro, que é uma relação estável e segura, na verdade, né? Muito interessante, e a interpretação da mulher é um estouro. Fazia tempo que a Cate Blanchett, já ganhadora de Oscar, né? Sim. Não fazia algo tão poderoso assim. Esse filme foi um dos poucos que eu não gostei muito, assim, né? Ele é bom, né? Eu concordo com tudo que o Maurício falou. Aliás, até tá no cinema. Acho que talvez vocês ainda consigam ver, quem tá escutando aí nas telonas e tal. Cara, eu achei, assim, que é um filme muito... O roteiro dele, assim, ele é muito constante. Não é um filme que tem muitas viradas, entendeu? O que eu gosto mesmo é me surpreender. Então, Mas é um filme legal, Eu não curti tanto, mas é aquela coisa. O Woody Allen nunca é um filme ruim. Então, na minha opinião. Então, já que você falou nisso, Dudu, o Woody Allen, ele filma pra quem, cara? Assim, quem que você acha que vai gostar do filme do Woody Allen? Porque, pela minha experiência, vi o Woody Allen fazendo comédia e achei que ele, quando eu era moleque, né? Eu achei que ele era um diretor somente de comédia e depois que eu cresci eu vi que não era. Olha, eu não sei pra quem ele filma, mas eu acho que eu sei por que ele filma. Na minha humilde opinião, é porque ele realmente é um cara que ele se mostra, né? Não só dentro como fora das telas, né? É um cara obcecado pela ideia da morte, obcecado pela ideia da finitude da vida dele. Então eu acho que primeiro, ele filma pra se manter ocupado, pra que a mente dele não se... E segundo, eu acho que ele filma pra se tornar imortal. Talvez não conscientemente isso, mas inconscientemente, né? Como aquela coisa dos heróis gregos, né? Não que ele se ache um herói grego, eu tô viajando aqui, mas você não entendeu o que eu vou querer chegar. Você se tornar imortal através da sua obra. As pessoas vão sempre, muito depois que ele morrer, vão se lembrar da obra dele. Então acho que ele, inconscientemente, ele filma por isso. Acho que ele filma pra ele também, né? Claro. Pô, você é um cara que não vê crítica, é óbvio que ele filma pra ele, né? É minha opinião, pelo menos. Perfeito. Eu acho que eu concordo. Eu acho que ele filma pra ele, né? Ele tem as obsessões dele, né? Que é essa da morte. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente crítica em relação à sociedade. Sempre foi, né? Ele vê... A impressão que passa é que ele vê o mundo à volta dele como um bando de desajustados, porque ele não está completamente errado, né? E muita gente compartilha dessa perplexidade que ele tem em relação ao mundo, à realidade e tal, e gosta também muito por conta disso. É uma pessoa que tem uma sensibilidade de capturar sentimentos, inquietações. Eu acho que ele é uma pessoa muito segura do seu talento, da sua vocação, enfim, e procura fazer aquele trabalho bem feito. Eu concordo com o que está dizendo o Mata e o que disse o Dudu. Eu digo que é isso, o Woody Allen é esse guarda de trânsito aí, como lembrou o Dudu, a história do Para Roma com Amor, esse guarda de trânsito que percebe as coisas em volta e, né, captura aquilo que ele acredita que combine com ele
que faz parte também nessa inquietude, como disse o Dudu. A mãe dele disse, eu acho que desde pequeno, ou foi a irmã que eu ouvi falar, mas que desde pequeno, quando ele descobre, né, que isso acaba, né? Que essa história que a gente vive acaba um dia. Ele ficou completamente obcecado com essa história e tá aí nos filmes todos dele, por isso que eu gosto muito, né? Eu não sei também se porque ele é virginiano como eu, que também tem uma noia com isso, assim, é a minha história com o Woody Allen. É porque eu penso muito na morte. Quando eu era criança, eu não gostava de dormir. Eu pensava que eu não ia acordar. Então, eu tenho esse lance muito forte com a morte, com essa porra, eu adoro essa história toda e isso vai acabar. Então, é com essa sensibilidade desse homem, como disse o Mata, né, de poder perceber essas coisas e transmitir. E acredito também, como vocês dois falaram, o Dudu e o Mata, que ele trabalha pra ele, né, aliás, como o Dudu brilhantemente colocou, que ele quer ser imortal, né? Talvez seja por isso que ele faz o mesmo método até hoje, né? Ele escreve com a mesma máquina alemã de escrever que ele comprou, sei lá, em 1940 por $30, $70. É a mesma máquina que ele escreve até hoje, o mesmo método. Ele rabisca, depois passa para uma máquina de escrever e se ele errar alguma coisa ou acrescentar, ele corta o papel e grampeia o novo naquela folha. Ele manda o manuscrito, muitas vezes até à mão, para o ator, enviado por se estiver em outro país, em outro lugar, de avião. O cara tem 6 horas para ler o roteiro, entregar pro motorista para devolver pro Woody Allen. Esse método todo que ele ainda faz desde a primeira vez, só pode ser porque o Dudu tá falando, né? Pra ser imortal, pra não acabar com essa história que é o medo da morte, né? Eu achei fantástico, Dudu, tua visão sobre o porquê da obra dele. E é isso, cara. Eu sou apaixonado que homem que não morra, que ele viva no mínimo que nem o pai dele 100 anos, né? 100 aninhos, né? E continue filmando que nem o Manuel de Oliveira aí que filmou, né? Pelos progressos da ciência, é capaz de ver mais de 100. É verdade. Hoje em dia... Uma coisa que eu acho do Woody Allen, cara, assim, que realmente tem toda essa visão dele, a visão dele de mundo é única, é dele. Eu lembro quando a gente gravou o do Alien, que a gente falou do Ridley Scott, que é um cara que cada filme é um diferente, completamente diferente do outro. Eu acho que o Woody Allen, por mais que ele faça filmes diferentes, assistindo o filme, 10 minutos de filme, tu sabe que é dele. Ele tem uma pegada muito pessoal que ele coloca nos filmes dele. Então eu acredito que seja a visão de mundo dele. Até porque ele escreve e dirige, né? E outra coisa, assim, eu acho, além do cinema, cara, ele é um artista muito completo, né, cara? Vamos, que ele tem livros escritos, ele é um musicista também, ele toca, né? Clarinete, né, cara? A gente até comentou no podcast de Nova York que ele adora jazz. Pô, puta música complexa. Pra quem toca, sabe que uma das coisas mais difíceis de se tocar é jazz. Eu acho que ele tem uma sensibilidade dele, cara, bem única, assim, de um artista nato mesmo. E isso reflete em todas as obras dele. Na literatura, eu só li o Cuca Fundida. Alguém leu alguma outra coisa, não? Eu tô lendo aqui o Sem Plumas. É legal? Cara, sim, é legal. É boa literatura. Esse livro que eu tenho aqui na minha frente é assim, e não sei se os outros, mas pelo que eu entendi, não são romances, não, são livros com pequenas histórias deles, às vezes algumas que foram publicadas nos jornais, outras que são pequenos roteiros, crônicas, outros que são contos, crônicas. Então é por aí, não é, ele não é um cara, ele não é um escritor assim de grande sucesso de livro, né? Os livros vêm em consequência do que ele fez pelo que ele é. Em outras mídias, né? Mas é interessante, tô lendo alguns contos aqui dele que são bem interessantes, sim, cara. Antes de eu terminar, eu quero saber de vocês, se vocês também repararam, que eu reparo às vezes nos filmes do Woody Allen, é uma coisa que é um mistério, ou se um dia eu conversar com o próprio Woody Allen, ou tô viajando aqui, não, foi mais próximo que eu cheguei do Woody Allen, ele passou do meu lado. Se conversar com alguém que tenha atuado, né, tenha trabalhado com ele, preste atenção que muitos protagonistas dos filmes dele atuam da maneira que ele atua. Sim. Caralho, que porra é essa, cara? É um conluio, assim, o ser imortal que tu colocou, Dudu. Não, mas será que ele fala pros caras fazerem isso ou os caras fazem? Ou contagia. Até mulheres, sabe? Tipo aquela mãozinha assim, mas meio gaguejando um pouco. Cara... Que é isso, é verdade, cara? É verdade. Será que ele fala para os caras? Eu não sei isso. Acho que o Cabelo falou, contagia. Eu acho que contagia mesmo. Será que é uma entidade, o Woody Allen, que baixa nos caras? São os avatares, cara. São os avatares do Woody Allen. Não, o próprio Josh Brolin, quando fez Tudo Pode... Você vai conhecer o homem dos seus sonhos, essa galera toda fala, né, muito que... Esses dos novos que foram ser dirigidos por ele, que foi uma loucura, imagina, que tremeram como se estivessem numa aula de atuação quando eram adolescentes ainda. Sim. Então talvez seja isso, né? A presença desse ícone, assim, como o Cabelo falou, contagia. É como Mozart te ensinar a música clássica, né? Exato. Assim. Então o cara já conseguiu o seu lugar aí, né? Dedo dos Imortais, já tá possuindo os atores em vida. Assim, eu acho que com certeza ele é um dos
grandes nomes do cinema contemporâneo, né? Tem isso, eu acho que a menor dúvida, que ele é um dos gênios do cinema atual. Eu acho que no futuro os Estados Unidos vai ter um navio chamado SS Woody Allen. Tô curioso pra saber como é que vai ser esse filme, se é que vai acontecer, filmado no Brasil, né? Será que ele vai optar? Será que ele optaria por essa estética do estereótipo brasileiro? Será que ele vai fazer uma coisa dele? Isso. Será que ele é uma visão romântica, como ele tem a visão de Manhattan? Boa. Olha, ele se amarra em bossa nova. É, exatamente. É a pegada do jazz, né? Tem uma pegada. Exatamente. Eu fico o tiozinho do barraco que namora, casado com a fulana da bossa, que vai chegar em casa na favela, vai matar o outro que tá pegando a mulher dele. Crise psicanalítica, aí o cara vai pro divã lá, entendeu? Certeza que vai ter a mulata, certeza. Você vai conciliar o jeito Woody Allen de fazer filmes com a questão do estereótipo. O que vai vencer, né? Eu tenho um plot, se alguém estiver escutando, passa esse Woody Allen, que tem contato com o Woody Allen. Tem um plot com esses negócios seguintes. É um cara, que é representado pelo próprio Woody Allen, que o cara descobre que vai morrer. Tá com câncer no cérebro lá e tal. E aí ele resolve assim, ele sempre quis conhecer o Brasil, mas sempre teve medo de morrer no Brasil, que ia ser sequestrado, ia tomar tiro, não sei o que e tal. Então ele resolve... também, né? Pelo calor. Então ele descobre que ele vai morrer, então ele vem pro Brasil, faz uma porrada de coisa, não sei o que e tal, uma porrada de merda, e depois ele descobre que ele não vai morrer coisa nenhuma, que tiver errado o diagnóstico. Mas foi trocado, né? Gostei, mas... Me diz uma coisa, Dudu, só ele como ele pegou ali atores ingleses no Match Point, pegou a Penélope em Barcelona, enfim, na Espanha, quem ele pegaria no Brasil? Deixa eu ver. Alice Braga. Não, chega de Alice Braga. Certeza. Wagner Moura. Não, tem que ter um estrangeiro. Isis Valverde, boa. Tem que ter um estrangeiro, tem que ter um brasileiro, né? Mas aí, se alguém escutou esse plot aí, fala pro Woody Allen, fala pra ele filmar. Olha que vai chegar no ouvido dele, hein? Depois você pode reivindicar royalties, você deu a ideia. Você apresenta o programa como prova. Pra encerrar, assim, como eu já falei que o meu filme é o Match Point, eu quero saber da opinião de vocês. Qual o filme que vocês mais gostam, assim, do Woody e por quê? Tem que escolher um. Tem que escolher um. Dessa lista toda só vale um. Cara, aí é foda. É meio difícil, né? Um só. Não, mas tem que escolher, meu amigo. É isso aí. Tipo, olha, eu escolheria também o Match Point. Eu acho um filme fantástico. A questão é um filme tenso. Eu gosto de obras tensas. Não por acaso eu sou escritor de thriller, né? Eu gosto de tensão na ficção, né? Na realidade não, na realidade eu gosto da minha realidade tranquila, assim, sem muitos sobressaltos, mas eu acho um filme fantástico. Eu sou fã de Dostoiévski, eu acho o maior escritor que já existiu. Foi um autor que mudou a minha vida quando eu li. Eu descobri, quando você lê o Crime e Castigo, o Idiota, o Mãos Karamazov, você descobre que você vive num mundo de personagens de Dostoiévski. Você está cercado de personagens de Dostoiévski, é tudo quanto é lado. Você se reconhece um pouco naqueles personagens. Eu achei esse filme fantástico por conta disso. Achei tudo primoroso, achei a tensão do filme muito grande, a situação, toda aquela amoralidade da obra do Dostoiévski que ele, de alguma maneira, incorporou ao filme, e você acaba se identificando com aquele personagem amoral que é o protagonista, que é uma coisa terrível se a gente for parar para pensar, mas mostra que a ficção funciona. Então isso mostra o talento só um cineasta, um escritor muito talentoso é capaz de nos colocar torcendo por um personagem que comete as barbaridades que aquele personagem comete, e você acaba justificando aqueles atos. Então eu acho esse filme, de todos, talvez, ou dos que eu assisti, talvez nos últimos 10 anos, foi o que eu gostei mais, é um filme que eu não me canso de rever. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou assistir. Maurício? Poxa, então, eu sou completamente apaixonado pela frase final de Manhattan: você precisa ter fé nas pessoas. Poderia dizer que é Manhattan, mas eu vou ficar com Anyhow. E não é porque ganhou o Oscar, mas sim porque esse homem decidiu por contar uma história. Se a gente for pegar lá no começo da carreira dele e ver todas essas questões, desde desse homem em sketch pra palco, desde ele em comédia de palco, a gente pensava, pô, se esse cara tentar arriscar fazer uma história de amor, como é que vai ser? Então, eu sou apaixonado, já declarado, pra quem conhece, eu falando em outros lugares, pela trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, e pra mim o embrião disso é o Anyhow. Então eu fico com o Anyhow, porque
aquela piada que ele conta no final, que para traduzir o que é as relações, né? Que ele diz, meu irmão acha que é uma galinha. Daí a doutora diz, tá, mas por que tu não coloca ele no lugar, né? Não faz ele pensar que ele não é. E ele diz, porque eu preciso destes ovos. Daí ele diz que relação é mais ou menos isso, né? Que são loucas, absurdas, irracionais, mas continuamos querendo elas, pois precisamos destes ovos. Então, é muito pessoal, então, a opinião, óbvio, e eu acredito que não tenha nada mais duro e difícil do que terminar uma relação. Eu acho que Annie Hall fala disso, né? Que como é bom se apaixonar por alguém, fall in love, né? Cair em amor, e como é difícil sair deste amor. Então, Annie Hall, sempre. Andrés? Cara, porra, vocês deram explicações tão precisas e coesas que eu nem sei só o que falar eu vou o filme, falar. só falar o filme, não precisa explicação, não. Então, cara, mas é que tá. Eu. Tem que escolher, tem que ser macho agora. Tem que ser macho. Tem que escolher. Porra, eu escolho o Rambo 4, cara. Porra. Então, caralho, fudeu. Então, eu vou ficar com Vida e Morte de Boris Krushenko porque eu assisti hoje e a minha memória tá fresca. Eu tô zoando. Eu gostei muito do filme pelas referências, enfim, diálogos metafísicos que ele tem com a Diane Keaton, pelas referências ao Bergman, pelos diálogos metafísicos com a Diane Keaton, pela forma que ele filmou. Enfim, cara, eu acho que é um filme do começo na carreira dele, mas eu me identifico um pouco com esse lado cômico do Woody Allen. Gosto muito das outras facetas dele, mas eu gosto muito do lado cômico e das piadinhas que ele tem, sutis. Enfim, é isso. E tu, Dudu? Como eu sou anfitrião, vou escolher 3. Calma! Que sacanagem. Calma, que é sacanagem. Olha só, eu poderia escolher, como todos vocês, se eu gosto de muitos filmes, então eu vou escolher um que é mais emocional. Eu não vou escolher o de Construir Harry, embora seja o primeiro que eu tenha visto, não vou escolher esse. Então eu vou escolher o Memórias, Stardust Memories, que é um filme que eu acho que é ele no topo. Não é um filme que você deve começar vendo ele, mas é um filme que é muito Woody Allen, né? É um filme feito também em preto e branco. Isso é muito legal porque te transporta pra uma atmosfera onírica, uma atmosfera melancólica. Parece uma coisa meio de sonho, sabe? Então sei lá, acho que o filme é todo bacana, então eu vou escolher o Memórias, é isso. Legal, galera. Então, esse foi o Desconstruindo o Woody Allen. Queria agradecer a presença do Eduardo, do Maurício e do Andrés pelo ótimo papo, cara. Longo e acho que cheio de conteúdo, cara. Valeu mesmo, galera. Brigadão. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado também pelo convite. Foi ótimo poder participar. Vocês são formidáveis. Obrigado, galera. Obrigado, ouvintes. Vejam o Woody Allen, mas lembre-se, não levem as crianças. Nossa, você passou por cada uma. Como é que você superou? Eu quero dizer, quando a gente se encontrou, você estava... Quer dizer, você parecia tão bem. Você está bem agora. Bom, eu vou te contar, tá bom. Um dia, mais ou menos um mês, eu cheguei ao fundo do poço. Eu achava que num universo sem Deus eu não queria continuar vivendo. Não, eu tinha comprado um rifle. Um rifle que eu carreguei, acredite se quiser. E eu apontei pra minha testa. Eu lembro de ter pensado na hora, eu vou me matar. Daí eu pensei... Bom, e se eu estiver errado? E se Deus existir, afinal, ninguém sabe com certeza. Depois eu pensei, não. Talvez não é suficiente. Eu quero a certeza ou nada. Eu me lembro claramente do tic-tac do relógio. E eu sentado ali, gelado, com a arma apontada para mim, decidindo se eu atirava ou não. De repente, o rifle disparou. Eu estava tão tenso que o meu dedo apertou o gatilho sem querer. Eu estava suando tanto que o cano escorregou da minha testa e o tiro não pegou em mim. Aí, de repente, os vizinhos começaram a bater na porta e, bom, sei lá, aquilo virou um pandemônio. E, bom, eu corri pra porta, né? Eu não sabia o que dizer, sei lá, eu estava com vergonha, estava confuso. E a minha cabeça, essa estava a 1000 por hora. Eu só sabia de uma coisa, eu tinha que sair daquela casa. Eu tinha que respirar puro e organizar as ideias. Eu me lembro perfeitamente, eu caminhei por aí, andei. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas tudo parecia tão violento, tão irreal para mim. Eu caminhei um bom tempo aí pela cidade. Sei lá, eu devo ter andado aí umas boas horas. Meu pé estava doendo, a cabeça estava estourando. Aí eu tinha que sentar um pouco, né? Então o que eu fiz? Entrei no cinema. Nem sabia o que estava passando. Mas eu precisava de alguns minutos para conseguir me controlar. Isso é lógico, para conseguir colocar o mundo de novo numa perspectiva racional. Eu
resolvi subir pro balcão e sentei lá. Bom, o filme era uma comédia que eu já tinha visto várias vezes quando eu era garoto e eu sempre tinha gostado. Aí, não sei, eu fiquei ali vendo aquela gente na tela e comecei a me interessar pelo filme, sabe? Eu comecei a pensar, como é que eu pude ter pensado em me matar? Mas não é uma idiotice? Sei lá, olha esse pessoal todo na tela. Eles são tão engraçados, né? E se o pior for verdade mesmo? E se Deus não existir? E se a gente só viver uma vez e pronto? Você não quer viver essa experiência? E daí? O que é? A vida não é tão chata assim. Então eu comecei a pensar, eu tenho que parar de me atormentar procurando respostas que eu nunca vou conseguir. E começar a aproveitar a vida enquanto ela está aí. E bom, depois quem sabe? Quem sabe não existe alguma coisa? Ninguém pode ter certeza absoluta. Eu sei que talvez é uma esperança muito pequena pra gente se agarrar com unhas e dentes, mas é melhor do que nada, não é? Aí eu comecei a gostar do filme e comecei a me divertir de verdade.